Cláudio Rezende trouxe no intervalo interativo. Situação sobre mercado no Atlético. Como é que tá, Claudão, o mercado do Galo neste sábado? Vamos lá, o Atlético, Pedro, tem uma possibilidade aí real para a próxima semana, próximos dias, chegadas de 1 ou 2 jogadores. Primeiro volante, a gente sabe que é prioridade 1, né? Chegada no primeiro volante, principalmente depois que o Galo já trouxe o centroavante. Então o Galo tem conversas. Seriam 3 nomes aí que o Galo monitorou nos últimos tempos, vem conversando. A expectativa é que acerte com pelo menos um deles, desses primeiro volante. E há uma possibilidade também, né, de um zagueiro, que não era prioridade 1 no Galo, mas o Sampaoli começou a ter uma ideia aí mais forte de zagueiro nos últimos dias. E a diretoria está pensando nessa possibilidade também de trazer um zagueiro aí para o Sampaoli. Agora, podem sair também, pela nossa apuração, 2 nomes. E aí vamos lá. O jogador que a gente vinha trazendo nos últimos dias que poderia deixar o Atlético era o Júnior Santos, né? Para o Corinthians. Mas não houve acordo ontem, inclusive o Marcelo Paz, que era do Fortaleza, agora está no Corinthians, como CEO lá do Corinthians. Ele deu uma entrevista aos colegas da Rádio Bandeirantes de São Paulo, dizendo que não houve acordo para o Júnior Santos. Por quê? O Corinthians queria que o Atlético pagasse uma parte dos salários. O Atlético não quer. O Atlético emprestaria ele sem custos, né, sem um valor para o empréstimo até o final do ano, mas com o Corinthians pagando os vencimentos, os salários do jogador. Então não houve acordo. E agora há pouco, nosso colega Everton Guimarães trouxe a notícia de que o Rony pode ir pro Corinthians. E aí eu fui atrás dessa informação. No Atlético, a posição é de que até o Clássico não se fala em negociação, nem de chegada nem de saída, mas que semana que vem pode sim termos 2 saídas. O Rony foi um pedido do Dorival Júnior, lá no Corinthians. E eu tô até curioso para saber, né? Porque o Rony fez história no Palmeiras. Tá aqui no Galo, é verdade, não saiu de um pro outro. Mas como seria o Rony no Corinthians, mas seria um pedido do Dorival Júnior, já que o negócio com o Júnior Santos não deu certo. E a outra saída, o Pedro, pode ser o Biel, né? O Biel tá fora dos planos, não foi relacionado a nenhum jogo. Até aqui o Galo tá tentando um empréstimo, né? Repassar o empréstimo, já que ele é do Sporting de Portugal. O Rony faria falta, Edu? Cara, assim... Não. E é um jogador muito utilizado, né? Pra elenco, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que pra elenco, um jogador como o Rony é importante. Todo treinador gosta de ter um atleta assim pra elenco. O problema é que o Rony tem sido constantemente titular do Atlético. E aí que eu acho que é o problema, fora o custo. O Rony não vale o que o Atlético pagou por ele. E aí o erro é do Atlético, não é do Rony. O Rony não colocou uma arma na cabeça do Atlético e falou: vocês vão ser obrigados a me pagar isso. Não. Eu acho que o custo-benefício não é o ideal. E realmente, isso que o Cláudio falou, né? Uma saída do Rony para o Corinthians, eu fico curioso para saber como é que vai ser, como vai ser a recepção e como vai ser a conversa lá em São Paulo, já que realmente ele foi muito bem em determinado momento com a camisa do Palmeiras. Mas não, então eu acho que se o cavalo passar aí, o Atlético tem que montar, pode passar arriado não. É um jogador que o torcedor já não gosta e que é um custo-benefício que eu repito, não vale. Então, se o Corinthians acha que o Rony vai ser importante lá, que seja feliz em São Paulo. E o São Paulo foi claro, né? Você até perguntou pra ele numa entrevista que ele não ia travar a saída do Rony. O jogador tem que estar aqui feliz. E houve um fato depois disso, na chegada de um outro atacante. O Galo trouxe o Cassierra agora. Eu não barrei a nadie. Ele falou comigo, não barrei ninguém. Quiser sair, vai. Faria falta, Alê? Não, é que assim, o Edu toca num ponto que é fundamental, que é o custo-benefício, né? Aí é difícil, porque o salário do Rony é um salário alto, né? E para a chegada dessa turma aí, você precisa aliviar essa folha, né? E senão a conta não fecha. Mas eu considero o Rony útil também. Eu considero útil. Aqui, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Final da Sul-Americana. Vamos supor que todo mundo tivesse em condição normal de equilíbrio mental. Acho que 99% das pessoas colocariam o Scarpa ali pelo lado direito do campo e não o Rony, ok? Até porque o São Paulo testou o Rony naquela função no Campeonato Brasileiro. O Rony foi mal naquela função e aí ele falou assim, bom, já que foi mal, vou colocar na final. Na final ele nem foi mal, ele só não atacou, né? Que parece uma besteira com um atacante, mas ele não atacou. Mas se ele coloca o Scarpa ali, titular, ok? Ele colocou o Scarpa. Quem entraria
na parte final do jogo, não seria o Biel, seria o Rony. E o Rony não seria importante naquele momento, com o time adversário cansado, com a velocidade que ele tem, mas muito melhor que o Biel. Então, assim, eu acho que quem atrapalha, por incrível que pareça, o Rony é o Sampaoli, dando a condição dele titular do Hulk, dando a condição dele titular do Scarpa, dando a condição dele titular em qualquer jogador. Aí não adianta. Mas no custo-benefício é que complica a vida do Rony pra mim. E agora tem Alan Minda, né? Por exemplo, né? Então é um investimento, é um salário. Então você precisa aliviar a folha. Essa conversa de aliviar a folha, ela sempre existiu. Tanto que para chegar ao Lodge, por exemplo, saiu o Arana, né? E aí você tá falando dos maiores salários do clube. E aí passa obrigatoriamente pelo Arana, que foi embora, passa pelo Hulk, passa pelo Scarpa, passa pelo Júnior Santos, passa pelo Rony. São jogadores que ganham um alto salário. Como é que ficaria a situação em São Paulo, Ale, pro Rony, que fez história no Palmeiras, jogar no Corinthians? A torcida embora ele tenha conquistado, né, tenha sido importante no Palmeiras, a torcida não ficou triste com a saída dele. Pelo contrário, já era um momento em que o time estava assim, buscando jogadores de um outro nível técnico e tal, e que tudo bem, eu acho que foi uma saída tranquila. Eu não acho que vai ter grande, sabe, porque não é um ídolo do clube. E nunca foi provocador também? Não, também não. Eu acho que vai ficar tudo bem, viu? Não vai ficar. Não sei se a torcida do Corinthians vai gostar do Rony pelo Rony, mas não por outro motivo. Nessa questão aí, né? No Atlético, são dois que chegaram pro ataque, né? Cassierra e Minda, principalmente Cassierra tem um salário importante. Vai ter que sair gente, né? Aí a gente fala de possibilidades, né? Do Rony, tem o Júnior Santos, que a princípio não deu certo lá com o Corinthians, e tem o Biel, que tá encostado, não tá nos planos. 12:25 aqui.